E aí, beleza? Eu sou Eric Wendel e seja muito bem-vindo ao Top 5 ferramentas para aumentar a sua produtividade em aplicações server. O lema "pague somente o que usa" pode parecer bom, mas eu não quero pagar por quando eu estiver testando fluxos, adicionando ferramentas de monitoramento e principalmente validando fluxos. Eu não quero gastar tempo desnecessário codificando hoje para reescrever amanhã. Galera que curte ver bastidores de projetos que eu venho realizando, ou até saber um pouco mais sobre as consultorias que eu venho fazendo, ou até todo esse material, eu estou publicando lá no Telegram, então convido você a seguir esse Telegram para receber as novidades antes de todos os canais. Então o link está aqui embaixo, só clicar nele e ficar ligado em tudo que eu estou lançando. Ah, e o canal está crescendo graças à sua ajuda, então já peço que você deixe o seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal que toda semana tem conteúdo novo, tem entrevista, tem vídeo novo técnico, seja vídeo aula ou até dicas em programação para você que está começando ou para você que está já no avançado. Dica número 1, use Local Stack para desenvolvimento. Se você ainda não trabalha com Local Stack, você não sabe o que você está perdendo. Ao invés de ficar testando as funções, usando os serviços na nuvem, pagando mesmo antes do serviço ir ao ar, você pode testar tudo antes de forma local, evitando gastar uma fortuna. O Local Stack é uma ferramenta que simula toda a stack da AWS localmente e você pode rodar os comandos como se estivesse na nuvem. Você só aponta o ambiente local e o negócio funciona, que é uma beleza. Eu vou te mostrar isso na prática, como funciona. Bom, eu criei uma série de exemplos para você testar na sua casa também. Então lá no meu VS Code eu tenho uma série de exemplos e eu vou te mostrar como isso funciona. Então ó, primeiro de tudo, eu tenho um Docker Compose aqui com todas as funções que eu vou usar. Então o Local Stack está lá já com todos os serviços expostos. Então aqui eu só tenho o SDK do MS3. Então eu aponto para localhost, que é onde o Local Stack vai estar rodando, e eu consigo usar o create bucket ou listar os buckets que tiverem lá dentro de forma simples. Então aqui, logo depois de criar o bucket, eu quero listar esses buckets e imprimir no console.log. Só que repara uma coisa, eu estou usando o await aqui sem nenhuma função async em volta, então estou usando o top level await. Como é que eu fiz para usar esse cara? Na hora que você for rodar Node aqui na sua máquina, você pode passar essa flag do Harmony Top Level Await, e aí você não precisa encapsular mais uma função, já pode usar o que tem de melhor no Node.js. Lembrando que eu estou no Node.js 14 também, para que isso funcione. Então beleza, primeiro de tudo, inicializo o Docker Compose, que é só para subir o Local Stack, então eu não estou rodando aqui a minha aplicação, é só o Local Stack que está rodando. E em seguida eu vou rodar o npm start. Então olha que legal, ele listou os comandos que eu queria, mostrou todos os resultados e já tem o MyBucket que eu acabei de criar. Então realmente está funcionando e não tem interferência nenhuma. Eu poderia até desligar a internet nesse momento que eu continuar funcionando. E olha que bacana, para a gente garantir que está funcionando de fato, eu criei um bash onde você passa a URL ali no local stack e você consegue fazer as manipulações do S3 como se estivesse na nuvem. Então beleza, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou fazer um upload desse arquivo lá para dentro do bucket. E em seguida eu vou rodar um start de novo. E olha que legal, ele já mostrou esse novo bucket que eu criei e está funcionando. Então funciona tanto via aplicação quanto via CLI. Dica número 2, use Serverless Framework. Existem vários frameworks que você pode usar para trabalhar com aplicações serverless na AWS. Você pode usar o SAM da própria AWS ou o Amplify. O que eu mais gosto é o Serverless Framework, além de ser o mais completo. Com poucos comandos você coloca uma aplicação inteira em produção de forma fácil e rápida. Você pode instalar vários plugins para aumentar ainda mais a produtividade e de cara linkar com o Local Stack que está rodando lá no Docker. Agora eu vou te mostrar o primeiro plugin, que é o Serverless Offline. Você consegue emular todas as suas funções como se fosse um servidor web e fazer suas requisições via Postman ou até via curl. Então primeiro de tudo, eu tenho um endpoint aqui que é o /hi. Então aqui eu coloco o Serverless Offline na seção de plugins para que o Serverless Framework entenda esse plugin. Beleza, e lá na minha rota eu só vou retornar um texto comum para o meu usuário final. E aqui no package.json, olha que legal, eu estou usando o NodeMon, que é o que eu já uso lá em todas as minhas aplicações no Node.js para fazer o desenvolvimento, que ele lê e entende cada alteração no código e já reinicia o servidor para mim. Então ele vai fazer o quê? Ele vai rodar o Serverless Offline, toda vez que alterar o comando, ele vai reiniciar esse comando novamente. Então olha que legal, rodei, ele gerou o endpoint para mim, vou pegar esse endpoint, vou jogar aqui no terminal e rodar um curl. Então ó, deu um hello there lá, funcionou como se fosse uma API comum, e agora eu vou alterar esse texto. Olha que legal, já refletiu a minha mudança sem eu precisar parar o meu serviço, e agora se eu rodar
De novo, o meu CRUN funcionou bem bacana. Mas seria legal se desse para fazer o deploy dessa aplicação aqui local, testar todos os fluxos, todos os eventos, para só então ir para produção. Agora, esse é um dos meus favoritos. Com o plugin do Local Stack, você faz o link lá para o Docker Compose, você faz deploy de todo o seu fluxo, todas as suas funções que estão aqui no Serverless Framework, e aí você consegue testar os eventos, você consegue visualizar os logs no CloudWatch, você consegue visualizar os arquivos no S3 e assim por diante, sem gastar nenhum centavo. Beleza, vamos ver isso na prática. Então, primeiro de tudo, eu tenho o mesmo Docker Compose que eu tinha antes, eu já tenho ali todos os meus serviços declarados, tudo que eu preciso para funcionar, e eu tenho aqui algumas chaves no meu Serverless YAML. É importante lembrar que o Local Stack mudou um pouco a forma com que ele trabalhava, só que o plugin do Local Stack ele não seguiu a mesma ordem. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando cada uma das URLs já com a porta que os serviços estão rodando. Isso aqui você pode dar uma olhada na documentação, mas não se apega tanto nisso por enquanto. Então beleza, eu tenho aqui a seção, eu já coloquei que ele não vai subir o Local Stack, então ele não vai tentar usar o Local Stack que está na minha máquina, ele vai usar o Local Stack que está no meu Docker Compose. E então no meu Handler, o que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia? Fazer o upload de um arquivo e visualizar qual foi o arquivo que foi feito o upload, né? Esse arquivo vai gerar trigger e vai gerar o log nessa função. Então aqui eu estou pegando o nome desse arquivo e vamos ver. Então ó, primeiro de tudo, dei um Docker Compose up. Então aqui eu vou rodar o Serverless Deploy e ele funciona exatamente igual o Serverless Deploy para a AWS, só que agora ele está apontando para o container, para o meu Docker Compose. Então legal, eu criei uns scripts aqui para fazer o upload desse arquivo para gerar essa trigger. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar um arquivo chamado mock.csv. Eu vou fazer o que? Eu vou usar o MB para criar o bucket, se ele não existir. Vou dar um ls para mostrar que não tem nada dentro dele primeiro, e eu vou usar o cp para fazer o upload do mock.csv para dentro desse bucket. No momento que eu fizer o upload para esse bucket, ele tem que disparar a minha função e mostrar o log com o nome do arquivo. Então beleza, vou entrar nessa pasta scripts, vou rodar sh upload file. Então ó, ele gerou o arquivo e no container aqui ele já deu uns logs diferentes, né? Então fez o upload para mim. Agora eu criei esse script aqui, que você pode usar depois, para visualizar os logs dentro do Local Stack usando o CloudWatch. Então eu vou rodar esse arquivo agora. E olha que lindo, cara! O nosso bucket apareceu lá, o nome do arquivo que você está trabalhando é o mock.csv. Então eu não gastei nem um centavo e eu consegui testar um fluxo de ponta a ponta. E o último plugin que eu vou te mostrar do Serverless Framework é o DynamoDB. Então nele você consegue configurar os seeders para inserir dados no banco de dados na primeira vez que a aplicação subir, e até migrations para ele criar todas as tabelas que você precisa já no momento que rodar a aplicação. Então beleza, vou dar uma olhada aqui no seed. Então no seed eu já tenho o meu ID, já tenho quais são os dados que eu quero fazer a inserção primeiro no meu banco de dados, e eu tenho o Docker Compose que é exatamente igual que a gente viu nos outros exemplos. Beleza, aqui no nosso Serverless YAML eu adicionei o DynamoDB Local e eu coloquei algumas configurações aqui nele também. Então na configuração dele eu tenho aqui o Migrate True, eu tenho o Seed True e eu tenho a porta que ele está rodando. Então essas configurações são necessárias para que a gente faça todo esse fluxo sem nenhum problema. E repara que eu já tenho o código do seed falando aonde estão os dados que eu preciso e o nome da tabela. Então beleza, olha que legal lá no render. No render eu passo o endpoint, o endereço que o DynamoDB está, e então ele vai fazer o scan e imprimir o valor pra gente. Então eu vou fazer igual nos outros exemplos, dar um Docker Compose up, e aqui eu já criei alguns scripts que você pode dar uma olhada. Então ó, lá no seed eu tenho o DynamoDB seed para inserir os dados, eu tenho o migrate, que é para criar as tabelas, e eu tenho o start, que ele chama todos esses scripts primeiro, para só então rodar o Serverless offline. Eu já criei um curl ali, só para ficar mais fácil de rodar o comando logo depois. Então beleza, vamos rodar o npm start, que ele vai fazer todo o processo. Então ele rodou tudo, gerou a URL, vou abrir mais um terminal e vou rodar o npm run curl. Nesse npm run curl tem que mostrar os dados que foram inseridos no DynamoDB. Olha que lindo, né? Todos os dados estão lá, já estão na configuração do DynamoDB, assim como os headers. Então, com poucos cliques, inseriu, criou tabela e já mostrou o dado para você. E melhor,
sem gastar nenhum centavo para fazer tudo isso. A dica número 3 é sobre o Dynamoose. Se você trabalhar com DynamoDB, você sabe o quão diferente é trabalhar com esse banco em comparação aos outros bancos no SQL, como o MongoDB ou o Redis. Para facilitar o desenvolvimento, você consegue usar o RM chamado Dynamoose e você consegue criar os seus esquemas para mapear todas as suas tabelas. E melhor de tudo, você consegue criar repositórios genéricos para estender essa classe e ter toda a implementação genérica pronta para você usar. Dica número 4, divida seus arquivos de configuração. Trabalhando com o Serverless Framework, você consegue dividir as configurações de acordo com os ambientes. Ele pode chamar os arquivos separados na sua pasta de acordo com o ambiente que você escolher. Então, se você está trabalhando como dev, vai chamar o local stack. Se é produção, chama a plataforma da AWS. E de quebra, você pode deixar tudo mais organizado, separando seus arquivos sem ter dificuldade nenhuma para manter isso depois. E finalmente, nossa dica número 5, trabalhe com o Docker o máximo que você puder. Um grande problema das aplicações serverless é que elas não restauram suas dependências lá na nuvem. Você prepara o pacote, você instala todas as dependências locais e então você faz o upload delas para a nuvem e torce para funcionar. Eu prego sempre sobre manter o ambiente local fiel à produção. Só que muita gente fala, pô, ficar subindo e descendo o container o tempo inteiro, além de demorado, gasta muita memória da máquina. Vou te mostrar um exemplo agora onde a gente cria uma aplicação que tem hot reload. Então toda alteração que você fizer no seu editor de texto vai refletir no container sem a necessidade de você reiniciar tudo novamente. Primeiro de tudo, você vai precisar configurar o seu Dockerfile para adicionar a sua aplicação local em ambiente Docker. Então aqui eu tenho o meu local stack e eu tenho a configuração da minha imagem também da aplicação. E na aplicação propriamente dita, eu vou deixar só um Hello World e um console.log tá rolando. Então aqui é importante, nos plugins eu já coloquei o Serverless Offline e coloquei o local stack. E lá nos scripts eu já coloquei a mesma configuração que a gente tinha feito lá nos exemplos anteriores. Então beleza, roda o Docker Compose Up, ele vai baixar a imagem, que é do Lambda CI, que é a mesma que roda lá na AWS, e então vai inicializar os endpoints. E aí o que a gente faz? Faz um curl contra ele, e vamos ver, ó, então retornou o Hello Jude, retornou conforme a gente queria, mas agora eu quero alterar o código na minha máquina e ele refletir lá no container. Como é que eu faço isso? Volta para o render, alterei para Johnson, olha que lindo, já refletiu, já alterou e ele configurou tudo certinho. Aí ficou muito massa, né, mano? Tá, mas e quando você precisa rodar os binários lá do CentOS, lá da Lambda, mas você está trabalhando no Windows? A Node Modules que é gerada no Windows é diferente da Node Modules que é gerada no Linux. Então você já sabe que não vai rolar. Então a gente vai usar o Docker para compilar os pacotes que usam C++, que precisam da imagem específica do C++, e depois elas vão ser injetadas no runtime da Lambda, usando o Lambda Layers. Eu peguei um exemplo lá do Lambda CI para poder mostrar como injetar comandos customizados na sua Lambda. Qual que é o nosso objetivo? É usar um comando shell, um comando que você rodaria no terminal lá no CentOS. Mas pô, estou trabalhando aqui no Mac ou estou trabalhando no Windows, mas o binário que eu subi para a AWS tem que funcionar certinho lá no runtime dele. Essa imagem aqui, ele faz um git clone, então eu preciso ter o binário do git. Ele usa o Graphics Magic para trabalhar com imagens, que aí aqui é o nosso GM, que também é um outro binário. E depois ele usa o JP2A para transformar a imagem em ASCII. Também é um binário que precisa ser compilado naquela imagem específica. Então beleza, olhando para o nosso Serverless Framework, eu tenho aqui a nossa configuração das layers. Então eu estou injetando aqui uma camada especial, que é como se fosse um repositório externo. E esse repositório vai ser o meu dependencies.zip, ou a pasta dependencies que vai estar aqui no meu diretório, que eu ainda não criei. E aqui eu tenho o nosso shell, e aí o que o nosso shell vai fazer? Ele vai usar o Docker para instalar esses pacotes e jogar no meu diretório local dentro da pasta dependencies. Então olha que inteligente, ele vai usar a imagem do Docker, vai rodar o yum install, instalando o Git, o Graphics Magic e a outra dependência que a gente quer, jogando direto para minha pasta local. E aí depois é só zipar e jogar para produção, que vai funcionar lindamente. Beleza, o que eu vou fazer? Vou rodar esse install, ele instalou todos os pacotes e repara que ele já gerou a pasta dependencies para mim. Com isso, eu vou rodar esse comando que eu já deixei fácil aqui, que é o sls invoke local -docker. É
uma alternativa para você se você não quiser criar o Dockerfile aqui. O próprio Serverless Framework vai gerar essa imagem Docker para você, o Dockerfile, toda a configuração dele para você, e aí você consegue testar como se estivesse na nuvem, como se estivesse certinho com a nuvem. Então aqui eu vou rodar esse invoke local aí, e olha que lindo, cara, ele trouxe a imagem do Yunda já convertido, já funcionando pra gente. Então é uma forma fácil, uma forma simples, e aí com menos Docker você chega o mais próximo do que tiver de produção. Galera, estamos com vagas abertas para mais um treinamento de aplicações serverless na AWS, então boa parte dos exercícios que eu estou te mostrando, os exemplos que eu estou te mostrando, eu tirei lá do treinamento. É uma grande oportunidade para você que quer aumentar os seus ganhos fazendo consultorias ou até trocar de trampo para fazer arquiteturas poderosas para aplicações complexas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada no conteúdo programático, o que a gente vai ver nos projetos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, e se você chegou até aqui e não deixou o seu like ainda, pô, já deixa o seu like. Ah, e também comenta aqui no vídeo o que você achou desse novo modelo de aula. Só recapitulando, use e abuse do local stack para economizar uma grana, evitando ir na AWS de forma desnecessária. Use o Serverless Framework para facilitar o deploy e a distribuição das suas aplicações, além de ir lá no site do Serverless Framework olhar a quantidade de plugins que tem, que eu tenho certeza que vai te ajudar a chegar no próximo nível. Use o Dynamuse para quando estiver manipulando o DynamoDB e divida suas configurações usando as variáveis do Serverless Framework. Use e abuse do Docker, garanta que seu ambiente é fiel à produção e eu tenho certeza que você não vai ter mais receio em publicar novas versões de suas aplicações. Antes de finalizar, eu quero a sua sugestão para os próximos vídeos, então pode comentar aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve, já liga as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Eu sou o Eric Wendel e até o próximo vídeo.